Essa primeira mesa que abre com um tema extremamente atual, que é anticolonialismo e marxismo, de Marx a Gaza. Essa atividade vai contar com a participação do Bruno Huberman, do Oswaldo Codiola e da Soraya Mislé, e a mediação vai ser da Natália Chaves, que é co-vereadora da bancada feminista do PSOL, militante ecossocialista e tradutora. A Carolina Iara, que estava prevista de fazer essa mediação, teve um acidente, infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, mas a Natália vai fazer aqui uma excelente mediação. Natália, que já esteve numa atividade esse ano, no começo desse ano com a Soraya, num ciclo em homenagem aos 80 anos de Angela Davis, que também foi uma mesa sobre Palestina. Então, acompanhe também, essa programação está toda disponível no canal de YouTube da Boitempo, que é a TV Boitempo. As atividades de hoje vão ser gravadas e depois vão ser publicadas, mas não vão ser transmitidas ao vivo hoje. Então, reforçamos o convite para que todo mundo venha para cá. E daí, antes de passar a palavra para a Natália, só um último aviso, lembrando que essa festa ela é promovida pela Boitempo em parceria com o MST e conta também com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, que está conosco desde a primeira edição, que foi no bicentenário de Marx, 7 anos atrás. É isso, gente. Vou passar a palavra para a Natália e desejo a vocês uma excelente conversa. Bom dia, camaradas. Como vou repetir aqui o nome da mesa, como quem falou, a gente agora vai falar de anticolonialismo e marxismo, de Marx a Gaza. Hoje é 4 de maio, a gente está a 11 dias da Nakba, a grande catástrofe palestina, então a gente está num período muito pertinente para esse debate. E a gente, com esse debate, a gente vai começar com o Oswaldo Codiola, que estudou História e Economia na Universidade de Córdoba, Argentina. Tá bom. Então, acho que pode começar se apresentando também. A fala vai ser de 10 minutos, em seguida a gente vai ouvir o Bruno, e em seguida a Soraya. Eu vou fazer uma pergunta depois das intervenções, a gente vai ter tempo para mais uma pergunta do público e a gente acompanha aqui esse debate. Então, sem mais delongas, vou passar para o Oswaldo. Bom, eu sou Oswaldo Codiola, sou professor titular de História na USP, sou professor da USP há 41 anos e aí tenho um currículo meio, não sei o que, meio fantasioso e tenho um monte de títulos. Há 41 anos, então juntei muito título, não tem importância, certo? Só agora que estou me aposentando, certo? Deixemos de lado as apresentações. Eu vou ser o quebra-gelo aqui. Então, o navio quebra-gelo, aquele que quebra o gelo, e os navios depois passam mais fácil. Espero cumprir com esse papel, certo? O navio primeiro quebrou o gelo, né? E depois os navios passam. Então vamos direto ao assunto. Eu tenho que falar em 10 minutos de Marx a Gaza. Como vocês podem imaginar, de Marx a Gaza em 10 minutos é absolutamente impossível falar nada, né? Mas eu vou tentar fazer um link de Marx a Gaza, certo? Porque o problema é o seguinte. Primeira questão, Marx e anticolonialismo. Marx era anticolonialista? Era sim. Então, em primeiro lugar, é óbvio, Marx vai ser a favor do colonialismo. Bom, não era tão óbvio. Por quê? Porque no tempo de Marx e no espaço de Marx, meados do século XIX, Inglaterra e Europa, a maioria das pessoas era pró-colonialista, não anticolonialista, eram a favor do colonialismo. E dizer, claro, os burgueses eram a favor do colonialismo, não, os operários também eram a favor do colonialismo, certo? O anticolonialismo de Marx e Engels foi, em primeiro lugar, um anticolonialismo político. Por quê? Como disse numa carta de Engels a Conrad Schmidt, que lhe perguntava o que os operários ingleses pensavam da colonização da Irlanda, Engels respondeu, pensam a mesma coisa que os burgueses. E se a gente não combater isso, se cria um terreno, ou seja, os operários ingleses são contra a burguesia, menos num ponto, a colonização da Irlanda. Nisso estão de acordo os operários e os burgueses. E isto é um veneno. Se a gente não conseguir eliminar a solidariedade existente entre os operários ingleses e, além deles, os europeus, certo? Com o colonialismo, a gente não vai poder falar numa revolução socialista na Europa. Era uma primeira aproximação a um problema que cobrou dimensões monumentais, depois de Marx e Engels,
certo? Foi teorizado pela primeira vez, não por Marx e Engels, mas pela Internacional Comunista, certo? E chega até o dia de hoje como o principal problema de nossos tempos, certo? E isto tem a ver com Gaza. Como abordaram Marx e Engels a questão do colonialismo? A abordaram da seguinte maneira, isto é bem conhecido, vou repetir coisas que provavelmente vocês já sabem. Colonialismo e escravidão eram um par inseparável, eram os pilares externos à Europa da acumulação originária de capital. Qual tinha sido o papel, ou era o papel da colonização moderna e da escravidão moderna, era o de ser uma das fontes, junto com a expropriação dos pequenos produtores na Europa, da acumulação originária que permitiu ao capitalismo existir. Portanto, a questão não era dizer se era bom ou se era ruim. A questão era esclarecer qual era o papel do colonialismo. E Marx, nesse ponto, faz uma contribuição, porque trata o problema do colonialismo e o problema da escravidão como inseparáveis. Ou seja, havia colônias porque havia escravos, e havia escravos porque havia colônias, certo? E a escravidão foi a maneira de valorizar as colônias por parte das potências colonizadoras, que às vezes escravizavam, como foi o caso do Brasil e de outras partes da América Latina, a população autóctone, e às vezes não conseguiam escravizar essa população ou essa população era insuficiente. Foi o caso do Brasil, que foi o principal recipiente da maior parte dos escravos, dos africanos, que foram escravizados e enviados para a América, principalmente para o sul dos Estados Unidos, o Caribe e principalissimamente para o Brasil. Certo? Essa foi a maneira em que Marx e Engels abordaram o problema, ou seja, sua função na gênese do modo de produção capitalista. E por que ser, nessas condições, anti-escravidão e anticolonialista? Marx e Engels eram anti-escravidão e anticolonialistas antes de serem marxistas. Por quê? Porque essa era uma opinião da minoria democrática radical desde muito tempo atrás. O anticolonialismo não foi inventado por Marx. Se temos que falar de anticolonialismo, temos que nos referir ao padre Bartolomeu de las Casas, no século XVII, na Espanha. Temos que falar do abade Rainal, temos que falar de um historiador do século XVIII chamado Herder, ou seja, temos que falar numa série de pessoas, e temos que falar também no século XVIII do pai da economia política, Adam Smith. Adam Smith era contrário ao colonialismo. Por quê? Porque o colonialismo estabelecia um monopólio, de fato. E esse monopólio era contrário às leis da livre concorrência, que eram para Adam Smith o motor do progresso humano, não o motor do capitalismo, porque ele não chamava, no tempo de Adam Smith, a palavra capitalismo sequer existia, era o contrário à sociedade moderna, certo? E depois de Marx, houve um teórico, que foi o que mais peso teve nesse assunto, chamado John Atkinson Hobson, que foi o que escreveu o primeiro livro chamado Imperialismo, publicado em 1902, onde também era um liberal, e declarava que o colonialismo era uma porcaria. Dizia do colonialismo, Hobson, duas coisas. Ele serviu para uma coisa, evitar que na Inglaterra houvesse uma revolução social. Por quê? Porque as pessoas mais pobres tinham sido vomitadas pela Inglaterra em direção da África do Sul, da Austrália, da África subsaariana, onde tinha colônias inglesas, enfim, de todas as colônias inglesas, e desse modo tinha-se evitado uma revolução social que de outro modo teria sido inevitável na Inglaterra, certo? Cuidado que Hobson era contrário a essa revolução. Por quê? Porque Hobson não era um socialista, era um liberal, certo? E acreditava no capitalismo de livre concorrência e afirmava que a colônia era um obstáculo à livre concorrência, embora tivesse tido o papel positivo, entre aspas, de evitar uma revolução social na Inglaterra. A mesma coisa poderia-se dizer da França, da Espanha, de quantos espanhóis foram vomitados em direção de Cuba, certo? Etc., daquilo que na Europa se chamava o que você vai fazer?
vão nas colônias para trabalhar de quê? Trabalhar de homem branco, ou seja, homem branco nas colônias era o estamento dominante, não precisava trabalhar, era já ser homem branco já era um trabalho remunerado. Essa era a função da colônia. Mas havia anticolonialistas, por motivos liberais e também por motivos socialistas. Embora uma parte dos socialistas também era a favor das colônias. Por quê? Porque tinham a ideia seguinte. Que é o colonialismo? O colonialismo é a maneira de levar a civilização para os povos selvagens. Um futuro socialista passa pela civilização desses selvagens. Portanto, o colonialismo é bom. O que devem ser evitados são seus excessos. Na Segunda Internacional Socialista, havia uma ala que se declarava social imperialista. Era encabeçada por um socialista alemão chamado Edward David, certo? Que declarava abertamente, eu sou social imperialista. Quero uma colonização civilizada, não quero massacres de povos colonizados, mas que devem ser colonizados. Por quê? Porque dessa maneira vão virar seres humanos, cidadãos, etc, etc. Última coisa que eu quero dizer é o seguinte, para fazer um link com Gaza. Em que momento se pôs à prova o anticolonialismo de Marx e Engels? Já falei o primeiro caso, Irlanda. O segundo, mais importante ainda, foi a Índia. Por quê? Porque Marx vivia na Inglaterra e a Índia era a colônia principal da Inglaterra, no tempo da Rainha Vitória. A Rainha Vitória era rainha da Inglaterra e imperatriz da Índia, para que se tenha uma ideia do papel central da Índia no sistema colonial inglês. Em 1857 houve uma revolta na Índia, chamada a Revolta dos Cipaios, que eram as tropas locais treinadas pelos ingleses para reprimir a população local. Toda a imprensa martelou que essa era uma revolta de selvagens que tinham atacado primeiro, sem motivo, que tinham atacado de maneira selvagem, que tinham estuprado mulheres, que tinham degolado crianças. Qual é o link com Gaza? O seguinte, vocês peguem as notícias oficiais da imprensa inglesa e troquem Índia por Palestina e Cipaios por Hamas, e é exatamente a mesma coisa. Vocês podem reproduzir-la inteirinha, e é a mesma coisa que estão falando agora, com uma única exceção. Que é a seguinte. Ou seja, o ataque foi selvagem, foi uma porca, etc. e tudo mais. E Marx e Engels foram dos únicos que na Inglaterra ousaram, em jornais, escrever que a revolta da Índia era legítima, em primeiro lugar, e que expressava a rebelião de uma nacionalidade, o que era para os ingleses absurdo, porque ninguém pensava que os índios fossem uma nacionalidade. Até a chegada do imperialismo inglês, que era a Índia? Um conjunto de territórios carentes de unidade, que não falavam uma língua comum, aliás, não fala até hoje, falavam bengali, hindi, dravídico, hutu, tudo mais, certo? Não possuíam unidade logística econômica de nenhuma espécie. Quem dotou de unidade a Índia foi, de fato, o colonialismo inglês, que criou as estradas de ferro que unificaram o território nacional da Índia. Antes disso, não havia unidade econômica da Índia e nem sequer unidade comunicacional. Para os ingleses do século XIX, falar em nacionalidade indiana era como para nós falar em nacionalidade do planeta Marte. Les parecia completamente absurdo. Mesma coisa vale para a China, certo? E eles falaram, e foi muito ousado, que era a revolta de uma nacionalidade. O que estava faltando? Estava faltando uma coisa que o colonialismo israelense acrescenta no caso. Falava o seguinte, que não tinham por que se revoltar porque eles tinham representação na administração colonial. É o que se fala agora em Gaza, certo? E diz, por que os árabes israelenses se revoltam? Eles têm um partido político em Israel. Eles podem se apresentar às eleições. Se não gostam de alguma coisa, que apresentem um projeto de lei no Knesset, ou seja, no parlamento israelense. Eles têm representação.
os indianos não tinham representação. Mas depois da revolta dos cipaios, houve uma mudança na administração colonial. Eles incorporaram indianos na administração colonial. Para quê? Para que indianos fossem responsáveis pela sua própria sujeição colonial, certo? Criaram inclusive tribunais com juízes que eram indianos. Última coisa que eu quero dizer. Querem entender o que está acontecendo historicamente em Gaza? Leiam um livro. Se chama Passagem para a Índia, de E.M. Foster, certo? Que virou um filme, certo? Porque aí está, porque se falou muito em estupro e em degolar crianças, certo? No caso de Gaza, né? E aí está, que história da passagem para a Índia? É uma inglesa, residente na Índia, que denuncia falsamente um indiano por estupro. Na verdade, ele estava apaixonada pelo indiano e tinha sonhado que o indiano a estuprava, certo? E foi todo um juízo que provocou uma revolta, tem uma base real. Então, portanto, o colonialismo continua vigente nos dias de hoje de maneira totalmente diferente daquilo que era em tempos de Marx. Deixo isso para o debate, certo? Para o debate sobre a atualidade e passo a palavra para os meus colegas da mesa. Obrigado pela atenção. Obrigada, professor. 10 minutos passam muito rápido, né, para toda essa história. Mas acho muito importante ter essa retomada, inclusive porque existe a falácia de que Marx teria sido eurocêntrico, e com a fala do professor a gente vê como é importante ler Marx, retomar a teoria marxiana para entender o colonialismo que persiste até os dias de hoje. Agora, eu vou passar para o Bruno fazer a apresentação dele. Bruno Huberman é professor de Relações Internacionais da PUC São Paulo, é autor de Colonização Neoliberal de Jerusalém, lançamento do ano passado pela EDUC, doutor e mestre em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantas, da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo, com período sanduíche na School of Oriental and African Studies, da University of London, Reino Unido, vice-líder do Grupo de Estudos sobre Conflitos Internacionais, da PUC São Paulo, e integrante do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos. 10 minutos. Bruno. Obrigado pela presença de todos, obrigado a Boitem pelo convite, um prazer estar aqui no aniversário do Marx para a gente falar de Palestina, apesar da nossa conjuntura inglória. Bom, eu quero gastar meu tempo indo de Marx ao presente, em contribuição, inclusive, ao que o professor Cogiola já trouxe, buscando trazer o que a gente pode dizer uma interpretação marxista, uma interpretação da economia política do genocídio, né? Porque, como o professor Cogiola buscou demonstrar, a categoria de acumulação primitiva ou acumulação original é uma forma da gente compreender o que poderia ser uma contribuição marxiana para a gente entender a violência e a coerção, né, na acumulação de capital do passado ao presente, né? Buscando entender que a acumulação primitiva não é somente algo originário do capitalismo, mas algo permanente para a reprodução do capitalismo. Contudo, como o professor Cogiola também coloca, está no centro das análises marxianas e, de alguma forma geral, a questão do trabalho. Seja a questão do trabalho livre ou do trabalho escravizado, né? E o que eu quero trazer aqui é indagar a questão da morte como um elemento central do capitalismo, né? E a questão do genocídio, né? E como isso opera historicamente a partir da forma de que a gente compreende o colonialismo como essa forma de expansão do capitalismo pelas periferias a partir de uma forma vigente através da violência e da acumulação por expropriação, né? Então, como a principal forma da gente que eu vou buscar levar a entender um pouco uma interpretação tanto do levante do 7 de outubro como da resposta genocida do Estado de Israel, né? Eu vou buscar expandir um pouco algumas categorias marxianas para a gente buscar entender, inclusive, a centralidade da terra, né? Para esse processo genocidário que a gente vê hoje em dia em Gaza, né? E buscar trazer algumas coisinhas que o Fanon, né, traz para a gente, que eu acho que como o principal, talvez, intérprete, né, o responsável por conseguir expandir de uma forma bastante apropriada alguns pensamentos originais marxistas para pensar as periferias, né? Como colocou o professor Cogiola, né, na periferia a classe é constituída pela raça, né? Você ser branco na periferia te faz você ser condição classe dominante,
Né? O Fanon coloca, você é rico porque você é branco porque você é rico. Isso a gente verifica na Palestina. Né? Eu sempre coloco, existe burguesia palestina. A burguesia palestina está em volta de algumas contradições muito criticáveis. Mas a burguesia palestina passa pelos mesmos checkpoints do que o trabalhador palestino. Da mesma forma que o trabalhador israelense está envolvido em diversas contradições, né, que a gente vai colocar, né, mas de uma forma geral, como coloca o professor Cogiola em relação à classe trabalhadora inglesa, em relação à colonização irlandesa, a classe trabalhadora israelense se beneficia da expropriação sistemática do povo palestino. Né? Ou seja, a questão colonial é uma questão nacional, racial, né? No qual a classe é constituída pela raça e pela nação. Então, isso é um elemento central aí pelo qual a gente deve começar a compreender essas dinâmicas. Obviamente, a classe trabalhadora israelense pode ser aliada e a burguesia palestina ser traidora. Né? A gente pode envolver todas essas contradições que envolvem a luta anticolonial. Né? Mas é importante colocar isso, né? Como a luta anticolonial é uma luta por libertação da nação. Né? E a nação está no centro da a contradição central não é a condição do trabalho, mas a contradição colonial, no qual a questão da soberania nacional da população indígena está no elemento central. Né? Então, isso era uma questão que eu queria trazer. Né? E o Fanon vai reivindicar a partir disso que o centro da mobilização anticolonial não está nos sindicatos, nos partidos trabalhadores, nas fábricas de trabalhadores proletarizados. Né? O Fanon vai ser um dos primeiros a reivindicar que a revolução anticolonial é uma revolução que vem do lumpen, tanto das periferias urbanas quanto dos campos. Né? Porque a revolução vai vir daqueles que não têm nada a perder e tudo a ganhar, que era o que o Marx colocava em última instância. Né? E numa condição colonial, o lumpen é o elemento central, que são os despossessados, os desenraizados. Né? E porque está na luta pela terra o elemento central, porque é na luta pela nação, na luta pela soberania. Né? E isso nós hoje entender, por exemplo, o 7 de outubro. Né? A revolução anticolonial palestina não virá de Ramallah, né? Virá de Gaza. Né? Isso expressa, porque Gaza são aqueles que têm nada a perder e tudo a ganhar em se revoltando da forma como for possível, de uma forma radical. Né? É isso, em Ramallah está o centro da burguesia palestina, que está sob a pressão, que passa pelos checkpoints, que passa por questões centrais aí nesse processo, mas o centro virá dos despossessados. E isso é importante, por isso que é importante o apoio a Gaza. E apesar de contradições que a gente possa ter em relação ao Hamas, né, ali é o centro da luta revolucionária palestina. Né? E tampouco virá de Tel Aviv, né? Porque isso também é como colocou o professor Cogiola, existe uma parte das esquerdas socialistas que são coloniais. Né? Isso se manteve para além da Segunda Internacional, inclusive. O Fanon criticando a posição do Partido Comunista Francês, que era contra a Revolução Argelina, por exemplo. Né? E toda a oposição, o Césaire rompe com o Partido Comunista Francês e assim por diante. Então, a Revolução Palestina, a libertação palestina não virá pelas mãos israelenses, como buscam levar a crer uma boa parte do que a gente chama de esquerda sionista, que ainda se faz muito presente, forte em diversos círculos de esquerda no Brasil e no mundo. Né? Então, a principal forma que eu busco... porque a questão do genocídio e da morte é uma questão que, de alguma forma, é uma contradição de como o capitalismo, através do colonialismo, se realiza, se materializa nas periferias, que, para intelectuais marxistas e pós-coloniais, sempre foi uma contradição que levou questões. Né? Por exemplo, Albert Memmi, que era um intelectual pós-colonial tunisiano, ele falando sobre o extermínio de populações indígenas na conquista do Oeste, né, pela expansão do Oeste dos Estados Unidos, vai dizer que é algo que não faz sentido. Né? É algo que perde sentido você exterminar um povo, porque o colonialismo seria a exploração do trabalho. Né? E aqui eu vou buscar trazer uma contribuição para a gente entender que não é necessariamente marxista, mas é materialista, que é de um intelectual chamado Patrick Wolf, australiano, que ele vai dizer que o tipo de colonialismo israelense, assim como vários colonialismos que a gente vai para a gente entender esse processo de settler colonialismo, ou colonialismo de assentamento, colonialismo de povoamento.
né? E aqui é uma interpretação, inclusive, distinta, por exemplo, que o Caio Prado, em certo sentido, faz a respeito do colégio de povoamento nos Estados Unidos. Né? Porque o Caio Prado, de alguma forma, ele não está levando a contradição entre colono e indígena como elemento central, até onde eu consegui entender a interpretação que ele faz. Né? E, nesse contexto, o Patrick Wolf ele vai dizer que o cetracolonialismo é esse processo colonial no qual, no centro, não está a exploração do trabalho do indígena, mas a expropriação da terra indígena. E para a expropriação da terra indígena, o elemento central é a eliminação da nação indígena. E essa eliminação da nação indígena passa tanto pela expulsão, pela morte, pelo confinamento, por processos forçados de assimilação, né, cultural, para você apagar a identidade nacional indígena de uma forma e assimilá-los à cultura nacional, né, que faz parte desse processo civilizador e expropriador, né, que a gente está buscando dar conta do que é esse colonialismo. Né? E a morte, tanto simbólica quanto material da indigeneidade, é um elemento central para você assegurar que o colono se torne um novo indígena. Né, para que a soberania colona seja incontestável sobre o território indígena. E a eliminação indígena é central porque a presença indígena, a presença organizada e coletiva e nacional indígena significa uma ameaça constante a essa soberania colona sobre o território. Né? Por isso que é um processo constante contra todas as formas de organização e mobilizações indígenas que surgem. Né? E o Brasil, por exemplo, é um país envolvido nesse processo. Né? O que é Belo Monte, não sei, do que uma reprodução do processo colonial dentro do território brasileiro. Ou seja, Israel não é algo excepcional. Assim como foi o processo que o Obama fez de passar um pipeline na terra indígena Lakota, nos Estados Unidos, alguns anos atrás. Né? A expropriação de terras indígenas sempre se dará, porque o Estado colonial ele sempre buscará continuar expropriando as terras indígenas e se mobilizar para destruir toda a mobilização da terra indígena. Né? Então, nesse sentido, é uma forma que a gente busca entender. Está no centro do colonialismo israelense a expropriação da terra palestina e não do trabalho palestino. Por isso que há todo um processo de subjugação racial da população palestina de uma forma a torná-los uma população redundante. Né? Uma população que é expulsável e matável. Né? Só que, obviamente, há contradições nesse processo. O meu livro, que foi mencionado, ele é todo fundamentado para buscar entender como a exploração do trabalho palestino é uma contradição na qual a burguesia e as elites israelenses estão envolvidas e como eles buscam apaziguar essas contradições através de mecanismos neoliberais. Né? E eu estou buscando trazer isso para a gente entender o que significava Gaza antes e Gaza hoje. Né? Porque Gaza, a partir de 2005, 2006, já era um processo de eliminação através do confinamento. Né? Isso que era o bloqueio, o cerco. São 2 milhões de palestinos confinados num pequeno pedaço de terra, cercados por terra, céu e mar, no qual nada entra e nada sai, a não ser que os israelenses permitam. Ou seja, a principal forma de acumulação primitiva aí que se dava não era para a expropriação do trabalho, embora a exploração do trabalho fosse um elemento importante, mas era, por exemplo, através de transformar Gaza num laboratório no mercado cativo israelense. Né? Como os israelenses se lucravam e acumulavam capital com Gaza até 7 de outubro de 2023? Através de utilizar Gaza como um laboratório para o desenvolvimento de tecnologias militares, ou seja, lucrava com a destruição e depois lucrava com a reconstrução. Porque todo o cimento, areia, vergalhão de ferro, tudo que seria utilizado na reconstrução de Gaza de 2007 para cá, desde que começou os bombardeios, é material do capital israelense. Ou seja, é um mercado cativo israelense o processo de reconstrução. Os israelenses lucravam com a destruição e com a reconstrução. Né? E o que a gente vê, ou seja, é dessa forma que a gente entende as diversas formas de acumulação racializadas que o colonialismo opera. Né? Não é somente a exploração do trabalho cativo, embora a exploração do trabalho cativo seja também um elemento importante, mas não central. Né? Porque a exploração do trabalho cativo constitui uma dependência em relação entre o capital israelense colono e o trabalho nativo palestino, que é uma vulnerabilidade para o capital israelense e que pode servir de pressão econômica para a luta por libertação. É isso que a gente viu na primeira intifada de 87 e é isso, por exemplo, que a gente viu nas greves e mobilizações da população sul-africana que pôs fim ao apartheid. Foi uma das mobilizações que pôs fim ao apartheid. A greve dos trabalhadores negros e de outros pertencimentos étnicos subjugados. Né? Então, o genocídio, né, que a gente vê hoje em dia, eu vou concluir aqui, né, para a gente entender, a gente tem que entender tanto um entrelaçamento, né, desse processo colonial israelense, que já
tornava essa população descartável, eliminável, né, que estava no confinamento, e agora é uma outra forma de eliminar, agora pela eliminação física, pela morte, pela expulsão sistemática, né, porque o desejo último é expulsar toda essa população para o Egito, né, é algo que nos leva a inferir diversos documentos israelenses que vazaram nesses últimos meses, né, em conjunto com a acumulação por expropriação se tornar um elemento central do capitalismo neoliberal, né, e cada vez buscar depender menos da exploração do trabalho vivo, né, e a violência se tornar um elemento central através da financiarização, da autonomização e não sei o que lá, e a guerra cada vez mais central como uma forma de acumulação. E, particularmente, em relação ao imperialismo americano, que é parceiro central, a gente tem que falar como genocídio israelense-americano, israelense-estadunidense, né, a guerra, o complexo industrial militar, retomou uma centralidade muito grande para as formas de acumulação sob o governo de Joe Biden, como a gente vê na guerra da Ucrânia, né? Ou seja, é uma acumulação pela guerra permanente. Isso foi retomado, que era algo central do George Bush filho, né? E que é retomado de uma forma absolutamente central hoje em dia no Joe Biden. Então, essa forma de acumulação pela guerra permanente a gente vê da Ucrânia a Gaza. Né? E dessa forma, ou seja, essa concatenação entre os diversos elementos tornam, em conjunto com a subjugação racial dos palestinos, que transforma eles em terroristas islâmicos a serem eliminados sem que isso seja nenhum problema para os direitos humanos universais, porque eles são não humanos, eles são terroristas, né? Torna isso permissível, ou seja, não é algo irracional do ponto de vista do capital matar e não explorar. Não, isso está dentro das contradições do capitalismo através do seu desenvolvimento histórico. É isso que eu buscava trazer. Muito obrigado. Obrigada, Bruno. Acho muito importante, né, como você relaciona o colonialismo com o racismo, né, como as duas coisas estão intrínsecas. A retomada também de Fanon, muito importante aqui para a nossa discussão. E agora eu passo para Soraya Mislé, que é jornalista palestino-brasileira, mestre e doutora em estudos árabes pela USP, autora do livro Al-Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina, pela editora Sanderman, diretora cultural do Instituto da Cultura Árabe e coordenadora da Frente em Defesa do Povo Palestino. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Primeiro, saudar aqui Marx, saudar Marx, né, 206 anos, e saudar essa atividade aqui no Galpão do MST e agradecer muito o convite e a oportunidade. E a Ria, que está lá atrás, até brincou comigo quando eu falei saudar, ele fez assim, né? Mas eu tinha até pensado, né, em saudar o público através de uma pessoa que está no público, que é o meu irmão Mohamed Kadri, que está sentado ali no fundo e coordena a Frente Palestina junto comigo. E nós tivemos 2 entradas negadas na Palestina por seguirmos nessa luta. E eu sempre falo que o Mohamed é muito mais velho que eu, então ele está há 40 anos nessa luta, né? E ele é um exemplo, para mim, daquela pessoa que não desiste, né? E que segue se inspirando na resistência heróica e histórica palestina que não se dobra. Então, aqui saudar vocês através da figura do Kadri, que está ali no final. Eu, na verdade, vou fazer a minha fala justamente pensando em uma questão central para a ação, né? Que é como é que a gente analisa o que está acontecendo através de Marx, né, do que Marx deixou para nós, né, e de todos os estudos, a teoria e a prática, enfim, todo o marxismo. E, nesse sentido, eu estava pensando, antes de vir para cá, que o materialismo histórico dialético é fundamental para você definir como você vai atuar em relação à causa palestina, inclusive. Materialismo histórico e dialético, você precisa entender o processo histórico e as suas contradições para explicar os fenômenos sociais, econômicos e culturais, né? Aí, para você discutir a questão palestina. Você pode ter um outro caminho, que é ignorar esse processo histórico, mas isso tem um objetivo.
um objetivo político de apagamento desse processo histórico para uma determinada política, né? E, no caso, o que eu entendo é o marxismo como um guia para a ação, nesse sentido, é fundamental a metodologia do materialismo histórico e dialético. Nessa direção, entender, compreender o processo histórico e as suas contradições. Porque, se você não fizer isto, você vai cair na ideologia e nas narrativas sionistas de que começou em 7 de outubro. E aí você vai ter uma determinada confusão que é criada, deliberada, né, e serve como propaganda para que Israel justifique o genocídio, 7 meses de genocídio em Gaza e uma limpeza étnica muito avançada na Cisjordânia. Nesse sentido, é que eu vou tentar, nos poucos minutos, né, trazer um pouco essa compreensão. Não começou em 7 de outubro. 7 de outubro é uma consequência de um processo histórico de mais de 100 anos de um projeto de colonização por povoamento, como o Bruno Huberman colocou muito bem aqui. O que é o projeto de colonização por povoamento? É a partir do imperialismo como fase superior do capitalismo, você vai ter essas ações de colonização por povoamento que visam eliminar a população nativa, para você usurpar as riquezas e expropriar a terra. E foi o que aconteceu na Palestina. Esse era o projeto, que é você expulsar via limpeza étnica com o genocídio instrumental para isso, a população nativa, não judaica, os palestinos, que eram maioria, né, e substituir por uma população estrangeira. E um evento que veio para ficar. Não é um evento, é algo que veio para ficar. E é isso que nós vemos na colonização por povoamento na Palestina. O sionismo político moderno, ele surge em fins do século XIX, com a ideia de que não era possível a assimilação em função das perseguições. Europeu, e surge com a ideia de que não era possível a assimilação dos judeus na Europa do Leste e Central, onde eles viviam as perseguições, os pogroms, e que era preciso a constituição de um Estado, né, judeu em alguma parte do mundo. Mas isso está muito longe da ideia de autodeterminação, como os sionistas tentam trazer, porque você não está falando de uma luta por libertação nacional lá dentro. Pelo contrário, o sionismo sempre foi reacionário e contra-revolucionário, de chegar ao ponto de se encontrar com o czar russo e falar: me ajude a alcançar o nosso objetivo e vamos garantir a defecção dos revolucionários que se aproximavam dos partidos, das organizações revolucionárias, né? Como a gente sabe, os oprimidos, os explorados têm mais essa possibilidade, e o sionismo era absolutamente minoritário. Então, a ideia era tirá-los também desse processo de entender que a libertação deles ali era parte das lutas gerais. E aí o sionismo, então, se constitui em fins do século XIX e sempre teve muito claro que era preciso, a partir do Congresso Sionista Mundial na Basileia, na Suíça, quando se decide que esse local seria a Palestina, porque aí cai por terra todas essas representações, mas se decide que seria a Palestina nesse Congresso Sionista em 1897. Em 1897, sempre teve muito claro que era preciso a limpeza étnica. Falava em transferência populacional, isso está nos diários dos sionistas. Transferência da população nativa para fora das suas terras e transferência de imigrantes, incentivando a imigração de judeus da Europa do Leste e Central para dentro daquelas terras, para a conquista da terra e do trabalho. A conquista da terra através da constituição dos colonatos, os assentamentos e expulsão, assim, anexação de terras, expulsão dos palestinos das suas terras, e conquista do trabalho, cada vez que se estabelecia uma indústria, um comércio ali a partir dos colonatos, trabalho exclusivo para judeus. E foi assim que se formou, então, esse projeto de colonização
que tem mais de 100 anos. A Nakba é um processo, como muitos historiadores palestinos têm afirmado. A Nakba é um processo de mais de 100 anos, mas cuja pedra fundamental, Nakba é a palavra árabe que significa catástrofe, cuja pedra fundamental é a formação do Estado racista e colonial de Israel em 15 de maio de 48, mediante limpeza étnica planejada. E este processo só foi possível porque se esmagou uma revolução poderosa que aconteceu em 36, 39 na Palestina, em função da carestia, da anexação de terras, da expulsão, do desemprego resultante da presença do imperialismo britânico, favorecendo a colonização sionista pós Primeira Guerra Mundial. A Grã-Bretanha ficou com a Palestina e outros locais, como o Iraque, como espólio de guerra na divisão que os aliados fizeram pós Primeira Guerra Mundial, ali na região, né? Atendendo ao que o historiador egípcio Lutfala Soliman chama de projeto estratégico do imperialismo para a região. É uma região muito rica em petróleo, e a Palestina como um coração, um centro, porque é um local para trânsito de mercadorias, ligando África, Europa e Ásia. Então, aí está a origem de o imperialismo favorecer, desde sempre, uma base militar, que é o que Israel é, uma base militar do imperialismo ali na região. E não vai dar tempo de falar, mas eu só quero dizer o seguinte, que em 48, Israel, então, se cria em 78% do território histórico da Palestina, sobre os corpos palestinos, 800 mil palestinos expulsos das suas terras, sobre os escombros das aldeias, 2/3 do povo palestino expulso, genocídios em dezenas de aldeias, limpeza, um processo muito importante de limpeza étnica e trágico, dramático. Depois, isso é 78% do território histórico da Palestina, ocupado em 48, onde hoje se denomina Israel. Em 67, Israel ocupa o restante da Palestina, Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental, 22% do território histórico da Palestina. O genocídio em Gaza, que acontece hoje, é parte inseparável da contínua Nakba, é uma nova fase da Nakba, em que Israel, através das narrativas mentirosas sobre a ação coordenada da resistência em 7 de outubro, e eu quero lembrar para vocês que resistência na luta anticolonial é legítimo sob todos os meios, inclusive pelo direito internacional e resoluções da ONU. A ação coordenada da resistência se sentiu avalizado, claro, pelos bilhões de dólares do imperialismo do momento, os Estados Unidos, suas armas e também dos imperialismos europeus, mas por uma cumplicidade internacional histórica, inclusive do Brasil, para buscar a sua solução final. Quando eu falo em cumplicidade internacional histórica, estou falando de acordos, relações e apertos de mão, que não param de acontecer. E eu acredito que é o que mais nos revolta, é pensar que se não fosse essa cumplicidade internacional histórica, não estaríamos vendo agora 7 meses de genocídio na busca de Israel da sua solução final. E não estaríamos vendo uma limpeza étnica absolutamente avançada na Cisjordânia, inclusive com pogroms e perseguições. E parte desses mitos está caindo por terra. Está caindo por terra a partir da denúncia para o mundo, escancarando a cara horrenda do imperialismo e do sionismo. E para a gente compreender que esses mitos, que são mitos e representações, é preciso estudar a história como um todo e enxergar a totalidade desse processo, inclusive para buscar uma solução justa para o povo palestino. Pensar uma solução justa para o povo palestino. Por que que a gente entende que a solução justa não é essa mitologia, é parte dos mitos, como diz o historiador israelense Ilan Pappé, em 10 mitos sobre Israel. No último capítulo ele fala que um dos mitos é a ideia de que a única solução possível são 2 estados, que isso é uma invenção. E ele mesmo diz que isso está morto, que está morta, inviabilizada, se não fosse injusta desde sempre, porque não contempla a totalidade do povo palestino, 13 milhões de palestinos, metade fora das suas terras, na diáspora ou no refúgio.
Esse pessoal está excluído, assim como 1,9 milhão de palestinos que têm cidadania árabe Israel, submetidos a 65 leis racistas, dezenas de aldeias beduínas em que Israel não fornece sequer serviço básico, e que agora não podem abrir a boca. É essa a única democracia do Oriente Médio. Se falam do que está acontecendo com seus irmãos e irmãs no genocídio, denunciam que números subestimados, 40 mil palestinos, mais de 40 mil palestinos, trucidados pelas bombas e balas genocidas de Israel, 70% mulheres e crianças, um processo que continua. Se falam isso, são presos. E essa solução não contempla a totalidade do povo palestino. A gente precisa parar de falar em paz, quando ela corresponde à paz dos cemitérios, ou negociação nos termos do revolucionário palestino marxista Ghassan Kanafani, que seria a negociação entre a espada e o pescoço, se você não der cabo da luta anticolonial. E essa luta anticolonial não pode ficar contida apenas em Gaza, ela tem que ser internacional, para que haja sucesso. Dentro da perspectiva de revolução e revolução socialista mundial, revolução permanente. Por fim, para terminar, a gente precisa exigir um cessar-fogo imediato, porque isso é uma questão de vida ou morte para milhares de palestinos, milhões de palestinos que continuam a ser trucidados. A cada 10 minutos, uma criança palestina perde a vida. Enquanto eu estou falando com vocês aqui, mais uma família palestina está sendo dizimada. Mas para além do cessar-fogo, o cessar-fogo é o início nessa busca por justiça. E para isso nós precisamos aprofundar a crise do imperialismo, a crise do sionismo, o isolamento internacional de Israel, exigindo a ruptura de relações econômicas, militares e diplomáticas com o Estado de Israel, a partir dos nossos lugares, a partir do Brasil. E rumo a uma Palestina livre do rio ao mar, com o retorno dos milhões de refugiados às suas terras. Ou seja, um Estado único palestino, laico, livre, democrático, não racista, com direitos iguais para todos e todas que queiram viver em paz com os palestinos. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque o meu pai nasceu nessa Palestina, a Palestina histórica, e que não tinha tranca nas portas, não tinha convite para casamentos e não tinha problema, que ele sempre dizia isso. Nós nunca perguntamos para uma criança, você é judeu, você é muçulmano ou você é cristão, com você eu não brinco. Então, nós temos que lutar por justiça. Justiça para a totalidade do povo palestino, para que todos nós sejamos livres, rumo à emancipação da humanidade. Muito obrigada. Desculpa. Eu esqueci de algo muito importante. Como eu falei de pensar o marxismo para ação, eu esqueci de algo muito importante. 15 de maio é o dia da Nakba palestina, 76 anos. E é uma data muito importante para a gente. E, neste ano, tem uma importância ainda maior a mobilização, porque nós estamos no meio de um genocídio. Nós estamos em meio à busca de solução final desta Nakba por parte de Israel. Então, nós queremos convidar vocês para o 15 de maio, 17h30, com concentração no MASP, caminhada até a Praça Roosevelt, e que vocês façam o que os palestinos têm pedido. Os palestinos falam assim, a comunidade internacional nos abandonou, conte ao mundo o que viu. E dizem também, nunca parem de lutar. Então, por favor, transmitam para as pessoas esse 15 de maio, para que a gente consiga dar um salto aí na nossa mobilização, rumo à Palestina livre, pelo fim do genocídio, pelo cessar-fogo imediato. Muito obrigada. Obrigada, Soraya. Muito obrigada. É fundamental a gente falar de internacionalismo, quando a gente fala de colonialismo, já que é todo um processo que está conectado nos atos. A gente fala muito sobre como são as armas israelenses, são os treinamentos israelenses que treinam policiais e armam policiais que matam nas favelas aqui do Brasil. Então, isso é fundamental. E a gente tem tempinho para uma pergunta. Alguém gostaria de vir aqui na frente fazer uma pergunta? Enquanto vocês vão pensando, eu vou fazer uma aqui. A Soraya falou do materialismo histórico dialético, e eu acho que depois de ouvir tudo isso, a gente pensa o que fazer, o que a gente precisa fazer para ser um militante anticolonialista, e especificamente agora com
o genocídio em Gaza. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o BDS, né, a tática de boicote, desinvestimento e sanções, e como isso se relaciona com a teoria marxista, com o que deve se esperar de uma militante marxista e comunista. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Bom dia, pessoal. Eu sou do PCO. Eu queria fazer uma pergunta simples para todos os presentes aqui na mesa. Por que a esquerda não assume o Hamas definitivamente, considerando que o Hamas não é um grupo terrorista? É um grupo que foi, inclusive, recebeu o convite da China semana passada para fazer relações diplomáticas, conversar sobre a situação atual de Gaza. Só isso. Posso começar pelo professor Codiola? Eu vou contar 5 minutos. E aí já junta com as considerações finais, tá bem? Bom, 5 minutos. Bom, pergunta e sugestão. Defendemos incondicionalmente a luta pela libertação nacional da Palestina. Os palestinos são uma nacionalidade. O que é uma nacionalidade, em primeiro lugar? 5 minutos não vou explicar o que é uma nacionalidade, até porque em Marx não existe uma teoria da nacionalidade. Existem indicações dispersas. Em qualquer hipótese, no entanto, já acumulamos. Uma nacionalidade é uma invenção, não existe um catálogo, certo? Que, por exemplo, uma nacionalidade é um conjunto de pessoas que falam uma só língua. Bom, se falassem uma só língua, toda a América Latina e Espanha seriam uma nação só. Bom, não existe nada que define o que é uma nacionalidade. Um argumento da atual luta é que os palestinos são uma nacionalidade inventada pelo Império Romano, porque até o ataque ao Templo de Jerusalém e da dispersão do povo palestino da diáspora, certo? Os romanos inventaram a nacionalidade palestina para ocupar a terra ocupada pelos judeus. E atualmente o que está sendo feito, está sendo justificado tirando dos escritos das Sagradas Escrituras, que foram escritas provavelmente 3.000 anos antes de Cristo, de que esse território pertence por legítimo direito aos judeus. Obviamente que com esse tipo de considerações não vamos para lugar nenhum. Uma nacionalidade, Hobsbawm escreveu um livro magnífico a respeito, junto com outro autor, que se chama A Invenção das Tradições. Ou seja, tudo que decide o que é uma nacionalidade é uma invenção humana, não vem do fundo dos tempos como uma determinação dada pelo Espírito Santo, certo? Por que existe uma nacionalidade palestina? Porque ela foi construída através de uma luta, certo? E o que são os judeus? São um povo, uma religião ou uma nacionalidade. Existe toda uma acumulação a esse respeito. Não vou abrir debate sobre a questão agora. Nós temos, no entanto, BPS, todas as medidas, boicote a Israel e tudo mais, são parte da luta pela libertação nacional da Palestina, que apoiamos incondicionalmente, mas não confundimos com a Revolução Socialista. A Revolução Socialista, certo, é um processo, se supõe que isso leve em direção, mas não é a Revolução Socialista, certo? É outra coisa separada, certo? Agora, por que apoiamos a constituição das nacionalidades oprimidas? Os socialistas as apoiamos porque entendemos que o quadro da nação é o melhor para lutar pela transformação socialista da sociedade. E que enquanto houver nacionalidades oprimidas, há uma barreira em direção da fraternidade de todos os povos, certo? Porque, como dizia Yupanqui, que Marx citava continuamente, um povo que oprime a outro não pode ser livre. A opressão, certo, se leva dentro de si, certo? Há um livro de um autor citado aqui pelo Bruno, chamado Albert Memmi, que se chama Retrato do Colonizado feito pelo colonizador, certo? O colonialismo é uma determinação interna
do colonizado e do colonizador. Foi aqui citado Frantz Fanon, que desenvolveu essa questão a partir da medicina, enfim, da medicina psiquiátrica, enfim, tudo mais. Então, portanto, nós já temos muita coisa acumulada. Eu quero saudar este evento, o trabalho que está fazendo a Boitempo e deixar para a Boitempo uns livros que estão faltando. Eu me sinto muito orgulhoso de que a Boitempo esteja reproduzindo, tentando fazer o que nunca vai ser feito, que é publicar as obras completas de Marx e Engels, certo? Que ninguém conseguiu publicar até o presente. Falta alguma coisa que para mim é fundamental, que nos vai nos fazer permitir aqui no Brasil fazer o link entre Marx, Engels e a necessidade de reconstituir uma política internacionalista proletária na atualidade. Que livro está faltando aí? Os escritos sobre Irlanda de Marx e Engels. Já foram publicados em espanhol pela passado e presente. Os escritos sobre a Índia e reproduzir uma... Marx e Engels, Marx em particular, tem escritos sobre os países árabes, que foram publicados em francês, que se chamam Escritos sobre a Argélia. Nós vamos ver, a partir, não que Marx tenha dito a última palavra sobre todos esses assuntos, mas esses livros, que são entre os menos, e esses escritos, que são entre os menos conhecidos de Marx e Engels, jogam luz mais do que outros escritos de Marx e Engels, muito mais conhecidos sobre as condições que nós enfrentamos atualmente. Nós tivemos que, a partir da pós-modernidade e da globalização e tudo mais, nos dizer que a questão da libertação nacional e a questão da nação já não tinha nada a ver com o mundo atual. A globalização tinha superado o Estado Nacional, certo? E, portanto, colocar a questão da libertação nacional era colocar, certo, uma coisa inadequada para o mundo presente. E o que nós temos no mundo presente, certo, que os pontos centrais, a partir dos quais o mundo pode e vai pegar fogo, são pontos relativos à questão nacional. Guerra Ucrânia-Rússia, guerra no Oriente Médio a partir da opressão do povo palestino e logo mais teremos aqui também na América Latina, por motivos que não vou, que tem a ver, entre outras coisas, com a Argentina, que tem uma das últimas colônias do planeta, dotada de armas nucleares, a 200 quilômetros, que se chama Ilhas Malvinas, certo? Que são o maior plataforma militar do hemisfério sul e está aqui pertinho, certo? Tudo isso, certo, é o que vai fazer o mundo pegar fogo. A questão nacional continua permanentemente presente, nós temos que estudá-la e fazer disso uma arma para combater contra todas as formas de opressão, inclusive aquelas suscitadas pelo imperialismo, ou seja, a opressão nacional. Viva o povo palestino, obrigado a todos. Obrigada, professor. Vou passar para o Bruno. Bom, começar acho que sobre o que você questionou do BDS, né? Acho que, enfim, acho que o BDS não é algo do rol tradicional das mobilizações socialistas da história, né? Você fazer uma campanha por boicote, desenvolvimento e sanções, mas acho que, me corrija se eu estiver errado, enfim. Mas acho que é um elemento central a partir de uma interpretação da economia política, porque busca enfrentar justamente o aspecto econômico, né, como você fazendo boicote, desinvestimentos e, finalmente, sanções a um país. Por exemplo, o embargo militar que o governo Lula pode e deve fazer a Israel é uma forma de sanção no qual vai contribuir diretamente, materialmente, ou seja, você se adequar em relação à materialidade do processo histórico. Né? E não pelas dinâmicas discursivas e simbólicas, que é o elemento da paz que a Soraya criticou. Né? Ou seja, ninguém é contra a paz, em última instância. Né? Só que a paz, o discurso em defesa pela paz, busca ocultar como a luta palestina não é pela paz, é por libertação, é por autodeterminação. Nenhum palestino é contra a paz. Só que quando você coloca a paz como uma moralidade que está acima de tudo e de todos, você torna a revolução, que passa por formas violentas e não violentas, e entre as não violentas, o BDS, né? Formas ilegítimas de mobilização, e transforma o liberalismo internacionalista por meio das negociações diplomáticas sob o controle do imperialismo estadunidense a única forma legítima e possível de encontrar a libertação, o que na verdade significa a paz dos cemitérios, ou seja, a pacificação, é contra-insurgência,
como o professor Cogiola colocou, quando, após a Revolução Indiana, os britânicos trouxeram os indianos para o governo, né? Ou seja, a autoridade palestina é nada mais do que uma forma de contra-insurgência, em última instância. Então, o BDS, ele é muito bem-vindo porque, ele rejeita o paradigma liberal conciliador, né? E retoma a radicalidade anticolonial que tinha sido subsumida pela globalização e pela pós-modernidade, né? Como o professor Cogiola colocou. Ou seja, né, traz de novo o movimento histórico, que é a necessidade de você rejeitar o colonizador, né? Porque a rejeição anticolonial e a ruptura com o colonialismo é a única forma de você alcançar a descolonização. O Condenados à Terra sob Fanon era isso, sobre descolonizações que tragam uma ruptura e tragam uma libertação nacional verdadeira. Porque o que o Fanon estava observando eram libertações nacionais limitadas, né, que estavam seguidas pelo neocolonialismo e impediam, em última instância, a verdadeira libertação nacional. Porque a partir do momento que se inicia a descolonização e você obtém a libertação jurídica, vai ter neocolonialismo, né? Isso são as contradições que os povos libertos têm que se envolver. Isso do Haiti liberto no começo do século XIX à Palestina de hoje, né? O Toussaint Louverture teve que se haver com a França e tudo mais. Isso foi uma contradição que ele se haveu na Revolução Haitiana, né? E levou a outros processos contraditórios da Revolução Haitiana. Então, isso é importante. Acho que o BDS coloca, de novo, as coisas no seu devido lugar e como a luta deve se mobilizar, né? E sair dessa caixinha na qual a luta palestina foi trancada de paz, 2 estados, state building, sob a determinação dos Estados Unidos, do FMI, do Banco Mundial e não sei o que lá, né? Acho que isso é a grande contribuição do BDS. E sobre o Hamas, eu acho que eu posso fazer um comentário breve sobre isso, né? Pelo onde eu consigo entender, a esquerda vê o Hamas como aliados, né? Mas o Hamas não é um movimento socialista que luta por uma libertação socialista, né? Acho que essa é uma contradição central que a gente precisa se haver, né? Inclusive, mobilizações islâmicas não é algo que surge com o Hamas no movimento palestino. O Hassan Kanafani, no livro que a Soraya mencionou, vai falar sobre o protagonismo de movimentos islâmicos na luta revolucionária em 1936. O Al-Qassam, que é o nome das brigadas, era um revolucionário que através ele era qual é o nome disso? Um líder religioso, qual é o nome disso? Um imã, né? Mas que outro nome que davam para o Al-Qassam nesse contexto? O Al-Qassam, então, acho que... Oi? Não, ele não era mufti. Enfim, mas não importa, né? Ou seja, a partir do momento que o Islã se torna uma forma de subjugação racial dos palestinos, a mobilização através do Islã é algo central também para os palestinos, né? Porque busca enfrentar a islamofobia. Você também precisa enfrentar a islamofobia, né? A libertação palestina passa por enfrentar a islamofobia. Só que movimentos que muitas vezes buscam, né, se fundamentar numa identidade muito específica, né, pode correr o risco do particularismo, eu acho, né? E não romper com o particularismo e ir em direção da universalidade. E a esquerda é justamente o movimento que busca ir em direção da universalidade, né? E eu acho que o Hamas, de alguma forma, está envolto em algumas contradições do meu ponto de vista particular, né? O Hamas é aliado fundamental da luta revolucionária e da luta nacional anticolonial palestina, né? Mas envolve algumas contradições que, enfim, acho que envolve limitações nessas alianças, que acho que é o que te perturba aí, de alguma forma, né? É um pouco isso. Não sei se ele era um imã, enfim. Ele era cheira. É o cheiro. Bom, eu primeiro concordo com o que o Bruno trouxe sobre a questão do BDS, né? E o BDS, que é boicote, desinvestimento e sanções a Israel, é um chamado da sociedade civil palestina. Veja que vem de dentro para fora. E se baseia, se inspira, e eles sempre falam isso, no movimento que ajudou a pôr fim ao apartheid na África do Sul nos anos 90. Inclusive, outro dia alguém falou, por que não... Eu vi um comentário, porque existe muita confusão, é normal, porque vamos pensar aí, o que o oligopólio midiático nas mãos dos grandes capitalistas fala. Não fala, né, sobre a gente, só desumaniza e demoniza, não explica nada. Então, tem muita confusão. Outro dia, por que
não deixa para lá que essa questão da resistência armada e vai trabalhar só com o boicote, que ajudou a pôr fim ao apartheid. Eu falei, olha, eu acho que vocês deviam estudar melhor a questão da luta na África do Sul contra o apartheid. Teve resistência violenta lá, entendeu? E isso impulsionou, inclusive, a mobilização e a solidariedade internacional. Incentivou e estimulou, mas essa parte parece que é apagada da história, né? Então, se a gente vai se inspirar nesses processos de luta anticolonial, a gente tem que entender que a luta anticolonial, ela tem, sim, o aspecto da violência, só que tem um fator que eu tenho citado, muito importante, né, que Malcolm X traz muito bem e resume numa frase: não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor, né? Então, se você fizer essa confusão, você vai criminalizar quem está lutando para não ter mais a bota do colonizador sobre o seu pescoço, para que parem de te afogar, e não te puxem para cima, né? Então, existe muita confusão, muita ideologia. Eu não sei dar essa resposta para você. Eu acho que no começo teve uma confusão. Exatamente, não é que havia uma confusão do que era, porque a mídia explorou muito bem, né? E, infelizmente, é deseducativo continuar ouvindo, inclusive, gente do governo falando dos ataques terroristas, quase pedindo desculpa por reconhecer o genocídio. Isso é deseducativo. Primeiro, porque se apoia em mentiras, em narrativas sionistas mentirosas, já desmontadas, não é por nós que somos palestinos, pelo jornal sionista liberal, o Haaretz. Pesquisem, está desmontado lá. Eu vi logo no começo um Twitter que colocava assim, os 40, alguém perguntando, e os 40 bebês decapitados? E alguém colocou lá, eu achei genial, passei a adotar isso. São as armas de destruição em massa do Iraque. É o argumento, né? É a mentira da propaganda para você justificar. É o que os Estados Unidos fizeram no Iraque para invadir o Iraque em 2003. Tem armas de destruição em massa, que nunca existiram. Então, essas narrativas sionistas mentirosas, dentro dessa perspectiva orientalista, de um Oriente inventado, de bárbaros não civilizados, afeitos à violência por natureza, que, portanto, não podem pegar o seu destino nas suas mãos, ante um Ocidente de civilizados, avançados, racionais, lógicos, esta ideologia, esta visão que permeia o senso comum, permite que você não questione. Porque esses árabes são bárbaros, eles são diferentes de nós, eles não são humanos igual a nós. Então, quando você já enxerga desta forma, você não questiona. Espera aí, mas isso... esse povo fez isso? Não, esse povo é o não civilizado, é o bárbaro, né? Então entra fácil, né? E entrou, né, no começo. Eu acho que hoje não mais. Acho que hoje as pessoas já sabem que é mentira, que é resistência. Mas eu posso responder para você pelos palestinos. Os palestinos sempre souberam disso. Desde o começo, sem precisar das evidências. Inclusive, porque a gente não precisa concordar com o Hamas politicamente para entender que está no campo da resistência, junto com outras organizações que a gente tem diferenças políticas. Mas uma coisa importante que eu quero dizer para você é que se a gente sempre soube que era a resistência, a gente sempre soube também que Israel jogou para o campo de guerra Hamas-Israel para justificar o genocídio. Então, colocar essa ideia de guerra Hamas-Israel também é prejudicial. Tem que explicar que não é algo pontual, circunstancial, mas é parte da Nakba de 76 anos. E é aí que eu falei de você explicar o processo histórico e suas contradições para entender a realidade e transformar a realidade. É isso. Muito obrigada e obrigada pelo convite. Deixa eu fazer uma última coisa. Vou fazer uma coisinha rapidinho. Eu só queria, um camarada meu, chama Rafael Oliveira, a gente está editando um livro, que acho que a Soraya tem um capítulo também, que chama Gaza no Coração, texto de solidariedade ao povo palestino, com diversos intelectuais brasileiros, vai ser lançado semana que vem pela editora Elefante, são mais de 50 autores, entre brasileiros e internacionais, com textos sobre a solidariedade em relação à Palestina, né? Então, acho que lançamento em junho, e daí, em breve vai ter um seminário com os autores, inclusive. Acho que pode interessar a muitos de vocês que estão aqui também. Obrigado pela presença. Enfim, vou passar a bola para encerrar.
Deixa meu... Só um momentinho, que eu tenho um aviso aqui. Ai, meu celular... Tá bom. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa mesa. Convido todo mundo a acompanhar os escritos, as falas, as atuações de quem compôs a nossa mesa hoje. E agora eu vou chamar o Kim para fazer o sorteio, o primeiro sorteio do dia. E também vai ter sessão de autógrafos, né, se eu não me engano, agora, com o professor Codiol.